Fala rapaziada, beleza? Hoje é quarta-feira, 10 de julho, vamos falar dos jogos de amanhã, tá? De quinta-feira, dia 11. Tem 5 jogos do Brasileirão pra gente analisar e palpitar aí, beleza? Vamos dar uns prognósticos aí pra vocês. Olha, gente, Palmeiras e Atlético Goianiense, né? O que acontece? O Atlético Goianiense, ele é um visitante que incomoda bastante, cara. Se a gente for ver aqui na, na opção away, né? Vendo o desempenho fora de casa, ele é o oitavo da tabela, tá? Em todos esses jogos ele tem um saldo de apenas -1 fora de casa, né? Para um time do investimento do Atlético Goianiense, é uma resposta bem boa, é quase que um time neutro fora de casa, tá? Se a gente clicar aqui no Brasileirão como um todo, a gente percebe que nas estatísticas fizeram 7 gols, tomaram 8, perderam apenas 3 jogos em 8 fora de casa. Então é um time que a gente tem que respeitar jogando fora de casa, tá? Mais do que em casa, inclusive, porque em casa, se vocês forem ver, o time nem venceu ainda, tá? Inclusive perdeu a grande maioria, né? Perdeu 5 jogos em 7. Então é muito mais complicado você receber o Atlético Goianiense do que você visitar o time goiano, tá bom? No entanto, cara, do ponto de vista do Palmeiras, não vai ter muita conversa, cara. Vem aí de 5 vitórias seguidas em casa, né? Desculpa, isso. 5 vitórias seguidas em casa, teve seus tropeços no início do campeonato, né? Tava fazendo poucos gols, né? Situações ali de 0-0 também, às vezes 0-1 e tal. Mas o Palmeiras se recuperou dentro de casa. O Palmeiras, quando começa as partidas como mandante, começa muito intenso, assim mesmo, buscando sempre o gol. Eu acredito nessa vitória, tá? A odd, na nossa casa parceira aqui na Estrela Bet, tá 1,44 mesmo, mas eu acho que é uma odd justa, eu acho que é uma odd que representa de fato a expectativa para a partida e é nela que a gente vai, beleza? Vamos falar desse outro camarada aqui, Criciúma e Fluminense agora? Vou falar desse joguinho. Gente, o que acontece? O Criciúma vai receber o Fluminense e você vê que em casa o time ganhou 2 jogos de 7. Também não é essa fortaleza toda fora de casa, em casa, né? Fora de casa até vai melhor, tem o saldo até positivo de um gol, né? Fez 10 gols e sofreu 9, muito por conta daquele 4-0 no Vasco, certo? Cara, o Fluminense fora de casa, ele é o pior disparado, né? São 7 derrotas em 7 jogos. É um desempenho muito, 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 muito ruim. O Vasco até conseguiu uma vitória agora, né? Senão estaria ele junto com o Fluminense, caso tivesse perdido para o Inter. Gente, o que acontece? O Criciúma, ele tá mais tranquilo na tabela, tá? Se você for analisar, mas o Criciúma tá só em 14º e o Fluminense tá em 20º. Sim, mas além dessa diferença, essa é a faixa que o Criciúma imaginou que estaria, entendeu? Esse é o campeonato do Criciúma. O Criciúma tá dentro dos seus planos, né? Então, assim, jogando em casa, aproveitando a fragilidade do adversário, acho que o Criciúma tá pretendendo pontuar, sim, nessa partida, tá? A gente observa aqui que o Criciúma vem de 4 jogos invicto em casa, sendo 2 vitórias e 2 empates, né? O SofaScore a gente lê da direita para a esquerda, tá? Os resultados mais recentes. Eu acho sim que o Criciúma pensa nessa partida em vencer, mas além disso, eu acho também que o Fluminense ele tem uma capacidade de fazer pelo menos um gol nessa partida, tá? Acho que o Fluminense não vai passar em branco 2 jogos, né, como passou em branco contra o Fortaleza. Acho que o Fluminense vai tentar uma reação. O Fluminense ele é obrigado a tentar ir para cima e vencer jogos, porque precisa sair dessa, não dá mais para ter protocolo para o Fluminense. O Fluminense precisa ir para cima, tá? Independente da qualidade do adversário. E o que acontece? Na meta do Fluminense daqui até o final do campeonato, esse jogo aqui não é derrota nem ferrando, tá bom? Se vocês forem clicar aqui e observar a opção gols, o Fluminense aparece aqui mais de meio gol, ou seja, para o Fluminense fazer um gol tá pagando 1,45, tá? Acho que é uma boa odd, acho que é justo, acho que é possível e acho que tem boa chance da gente ter um green com isso aqui, tá bom? Vamos falar agora de qual jogo? Flamengo e Fortaleza. Pessoal, aí a gente se encontra numa situação um pouco semelhante à do Palmeiras, né? Assim, o Flamengo até deu um mole agora contra o Cuiabá. A gente observa o empate aqui, né? No caso, mais recente aqui. O Flamengo é assim um bom mandante, né? Ganhou 5 em 7 jogos. Acontece que o pessoal tá mandando bem em casa esse campeonato, né? Tá um campeonato que o mando de campo tá valendo muito.
apesar de estar em nono aqui, tem um excelente mando. E eu vejo o Flamengo como muito favorito para esse jogo. Por quê? O Fortaleza não é o mesmo time jogando fora de casa, tá? A gente percebe que fora de casa o Fortaleza se encontra numa situação precária, que ganhou um jogo em 6, por exemplo, e tem o 14º melhor desempenho, e em casa é um leão, né? Fazendo jus ao seu mascote, tá? Mas eu, pegando pelo lado do Flamengo, eu acho que dificilmente o Flamengo vai tropeçar em 2 jogos seguidos no Maracanã, tá? Teve tropeço contra o Cuiabá, acho que vão chegar, acho que o Tite vai chegar com soluções para essa partida. Acho que o Flamengo ficou mordido de não ter conseguido vencer o jogo e vai para dentro nessa busca pelo título aí, tá? O Flamengo ainda é o líder do campeonato, tem um ponto a mais que o Botafogo e Palmeiras. Eu acho que vai querer sim se manter na liderança e para isso precisa superar o Fortaleza em casa, tá? Aqui a gente tem uma odd de 1,57, acho uma odd justa, acho uma odd que condiz com o que é o jogo e estou nela, tá bom? Vitória do Flamengo. Atlético Mineiro e São Paulo. Esse para mim, sem dúvidas, é o jogo mais difícil do dia, tá? Acho que é o jogo mais difícil de prever. O Atlético Mineiro, apesar da qualidade que tem, é um time muito instável, é um time de altos e baixos, então você nunca sabe o que esperar do Atlético Mineiro. E eu acredito que, assim, sofreu em casa recentemente, né? A gente vai lembrar do 4-0 pro Palmeiras, a gente vai lembrar do 4-2 pro Flamengo. Então, assim, jogando em casa, o Atlético tem a 18ª melhor campanha, né? Venceu apenas um jogo, cara, em 7. Então, assim, e na vitória do Atlético aqui, eu acho que é um tiro no pé às vezes, cara. Não tem como saber o que vai rolar. Se vai rolar uma vitória. Mesma coisa o São Paulo, cara. O São Paulo fora de casa, até é interessante. A gente percebe aqui que tem saldo positivo fora de casa, tá? E o resultado que mais aconteceu foi vitória, né? 3 e 2 e 2, no caso. O resultado que mais se repetiu foi a vitória do São Paulo. Acho que é um time que tem essa qualidade. O que a gente vai fazer com essas informações? Nós vamos apostar em gols, tá? A gente vai ver aqui na opção gols e vamos no over 1,5 na partida, tá? Esse 1,41 aqui eu acho que reflete bem. Acho que o Atlético vai para dentro tentar buscar pelo menos a segunda vitória em casa e o São Paulo fora de casa não é bobo nem nada, tá? Muito pelo contrário. A linha tá aqui em 2,25, a gente vai no 1,5, tá bom? Eu acredito que essa é a aposta mais segura para esse jogo, é melhor investimento para essa partida, tá? Se vocês ficarem de fora de alguma partida dessa quinta-feira, minha recomendação é que fiquem de fora dessa, que realmente é mais difícil da gente prever, tá bom? Vamos falar do último jogo aqui. Vitória e Botafogo. Pessoal, só antes de eu falar disso, só para lembrar, quem puder aqui apostar pela Estrela Bet no link da descrição, vou deixar o QR Code aqui na tela também, ajuda demais aqui o canal, tá? A melhor forma de você ajudar a gente é apostando pela casa de apostas e você não só ajuda o canal, como se ajuda, né? Porque a Estrela Bet ela é a melhor casa de apostas que eu conheço de fato, certo? Além, é claro, do like, né? E da inscrição. Mas isso aí eu já sei que você é antenado e vai fazer. Gente, Vitória e Botafogo, cara, jogo na Bahia. O Vitória gosta de marcar gols em casa, né? O Mateuzinho, meio-campo do Vitória, gosta de jogar no Barradão, né? Vitória tem uma campanha irregular em casa, tá? É só a 13ª melhor campanha, né? Quase que ali 50%, né? Quase que 4 vitórias e 4 derrotas, né? Na realidade são 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Vem de 3 vitórias em casa nos últimos 5 jogos, né? 3 vitórias, inclusive, nos últimos 4 jogos. Cara, acredito que o Vitória vai para dentro do Botafogo, mas não vai ser suficiente, tá? Vejo o time do Botafogo muito maduro, tá bom? Acredito que um time que só perdeu 2 jogos em 8 fora de casa, um time que tem muitas variações ofensivas, um time que tem várias opções, que não depende apenas de um atacante, do Luiz Henrique, ou do Júnior Santos, ou do Tiquinho. Às vezes o Savarino chega ajudando, enfim. O Botafogo tem uma variedade de bons jogadores ali na frente. Eu acredito que tem tudo para sair de lá, pelo menos com um empate, tá? A gente vê aqui que a dupla chance para o Botafogo, ela tá pagando 1,44, beleza? Acho que é a melhor aposta para esse jogo. Acho que é difícil que o Botafogo saia derrotado, né? Vale lembrar, se tudo der certo para eles, o Botafogo pensa em acabar a rodada na liderança, por que não? Né? Vão torcer para o Fortaleza aí conseguir segurar o Flamengo, né? E também o Palmeiras ser segurado dentro de casa. E eu acredito que o Botafogo vai sair de lá, no mínimo, com um empate do Barradão, tá bom?
Pessoal, essas são as apostas do dia. Um abraço, sigam aqui a página e boas apostas.